Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Abadia, Diocese de Cristalândia, aqui em Lagoa da Confusão, graça e paz, que Deus abençoe e ilumine a todos nós nesse dia 5 de setembro de 2024, nessa quinta-feira da 22ª semana do Tempo Comum, possamos abrir o nosso coração para ouvir o Evangelho de Jesus, que é tirado de Lucas, capítulo 5, versículos de 1 a 11. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram um sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus e disse: Senhor, afasta-se de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: Não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, ao relato da pesca milagrosa, apresentado por nós através de Lucas hoje, nos narra um dos momentos do chamado de Jesus a Simão, a João e Tiago. Os três primeiros discípulos, faltou André, mais os três primeiros. O que nós temos? Primeiro, nós temos uma multidão desesperada que deseja ouvir a palavra de Deus. Jesus está na margem do mar de Genezaré. Ali temos uma multidão desesperada que precisa de respostas, que precisa de uma palavra. A gente que é assim, precisa de uma palavra, precisa de uma resposta, precisa de um conselho, precisa ouvir alguma coisa. E essa multidão comprime Jesus. Jesus, encontrando duas barcas, entra na barca de Simão, Pedro, e pede para que se afaste um pouco, porque ele usa uma condição de acústica. Você, quando está no mar parado, falando em direção à praia, ali cria uma redoma, uma acústica. Então todo mundo que está na praia consegue te ouvir. E ali Jesus vai pregando para essa multidão. Não sabemos o que Jesus fala, viu? Não sabemos qual que é o ensinamento de Jesus. Terminada essa fala, Jesus pede a Pedro: vamos para águas mais profundas e lance as redes. A resposta de Simão é: olha, nós trabalhamos o dia inteiro, a noite inteira e nada pescamos. Mas em atenção à tua palavra, nós vamos jogar as redes. Quer dizer, quem está falando é um homem que trabalhou a noite inteira, ficou a noite inteira acordado e não pegou nada. Mas ele escutou Jesus falando. Ele escutou o ensinamento de Jesus. Jesus está na barca com ele. Jesus está na barca de Simão Pedro. Então Simão Pedro escutou o que Jesus ensinou. E Jesus pede para ele: lança águas mais profundas. Vamos nos aprofundar. Vamos mergulhar. Vamos ficar mais... Um homem fracassado, Pedro, um homem que está com o sentimento de que nada pegamos e passou a noite trabalhando, diz: em atenção à tua palavra, eu vou fazer. Mas não pegamos nada.
mas só em atenção à tua palavra nós vamos lançar as redes. E acontece a pesca milagrosa. A pesca milagrosa a tal ponto que precisa pedir ajuda para os outros barcos, a ponto de quase. Diante disso, a postura de Pedro, de Simão, é: afasta-se de mim que eu sou um pecador. Viu? Porque eu duvidei. Você mandou jogar as redes para águas mais profundas, eu duvidei. Só fiz em atenção à tua palavra. Mas eu mesmo não estava acreditando. Eu mesmo joguei por jogar. E diante da pesca milagrosa, Pedro diz isso para Jesus. E Jesus o convida para que ele se torne pescadores de homens. Você agora irá pescar homens. Você trará homens para Deus. Você vai trazer humanos para Deus. Andrés para Deus. Porque André quer dizer humano, né, a palavra. Então nós temos toda essa sabedoria do Evangelho, de um Jesus que nos ensina, depois nos pede um pouco mais de profundidade, e a gente tem que estar atentos à palavra dele. E atentos à palavra de Jesus, a gente faz aquilo que a gente não acredita. A gente faz aquilo que a gente não está querendo. A gente faz aquilo que a gente acha que não vai dar certo. E aí a gente pega, viu? Então a gente vai buscando dar um pouco mais de atenção ao que Jesus diz. Mesmo em alguns momentos a gente não acreditando muito, a gente tem que jogar a rede. A gente tem que apostar, a gente tem que colocar-se a serviço, a gente tem que se oferecer, a gente tem que ter a coragem de estamos juntos, estamos aí. E é nesse exercício, nessa profundidade, nessa oração, nessa escuta, nessa atenção à palavra de Deus, que a gente vai às vezes sendo surpreendidos. E por causa disso eles fazem um dos movimentos talvez mais difíceis na vida. Levaram os barcos com as redes tudo para a margem, deixaram tudo e seguiram Jesus. Esse movimento de deixar tudo para seguir Jesus, o ser humano só faz isso quando ele encontrou alguma coisa muito valiosa. Caso contrário, a gente pode deixar alguma coisinha, mas a gente mantém uma segurança. A gente vai, mas mantém um quarto na casa da mãe. Viu? A gente vai, mas a gente deixa uma segurancinha atrás. Deixar tudo e seguir Jesus, a gente só faz isso porque encontramos algo muito importante para nós. Então que Deus possa nos dar força e a gente atentos à palavra dele, sempre fazer o bem ao próximo. Um abraço, até mais.